Muito boa tarde, vamos dar início então à coletiva pré-jogo. Técnico Luizinho Lopes, coletiva de imprensa. Primeira pergunta, João Roberge, Jornal Município. Boa tarde, Luizinho. Nessa sequência de vitórias do Brusque, são 12 gols marcados, né, em 5 jogos, e é mais da metade dos gols do Brusque na competição, com bem menos, né, da metade dos jogos até agora na Série C. E isso, acho que acredito que você já vem sendo perguntado sobre isso há muito tempo, mas gostaria também de reiterar essa questão do que mudou efetivamente na prática, né, na materialidade ali da sua equipe para que os gols voltassem a acontecer com uma frequência tão grande a ponto de levar o clube à liderança da Série C. Falar do que nós fizemos até aqui, né, para que não haja uma interpretação errada de empolgação, de vislumbre, não. Até aqui, né, porque tem muita coisa para acontecer, tem muitos jogos difíceis, tem muita coisa pela frente. Mas eu acho que assim, a gente chegou num momento assim, de equilíbrio, de maturidade, sabe? De ser mais. Entrar nos jogos mais convictos, mais seguros. Assim, eu acho que assim, para ser objetivo, para a gente encontrar algo para dar essa resposta, eu acredito que melhoramos muito tomada de decisão assim, no texto do campo. E o treino ele tem provocado muito isso, o treino tem tido uma resposta muito boa e isso tem sido traduzido nos jogos. Você vê, o jogo contra o Manaus, nós tivemos muito mais posse que o adversário, porém no primeiro tempo nós não conseguimos finalizar as jogadas, mas nós estávamos tentando impor o nosso ritmo, mas nós não terminávamos as jogadas, mas nós éramos seguros também, né? Uma defesa sólida, um time equilibrado, um goleiro concentrado, quando eles encontravam alguma bola no espaço, chega um lateral para bloquear, a zaga para defender, assim, também muito equilibrado, eles com algumas bolas paradas, chute de longe. No segundo tempo a gente também está tendo um entendimento, uma outra coisa, um entendimento do que o adversário faz, as nossas análises têm surtido efeito. E no segundo tempo, quando ele sobe um pouco a marcação, a gente tira muito proveito de atacar as costas deles, né? E lucidez, o primeiro gol contra o Manaus reflete muito disso. Nós estamos treinando muito aquela saída com 3, triangulação pelos lados, né? Atacar pelos lados para encher bem a área, e a gente sai ali com o Gêmeos, acha o Wallace, né? O Wallace acha o Ayrton DG acha o Lucas e o Lucas dá voltando para o lado, né? Não sei se vocês perceberam, foi um gol construído desde trás. Mas assim, a leitura, a convicção de estar seguro no que vai fazer e entender que vai sofrer em alguns momentos também. Eu acho muito disso, assim, uma leitura muito clara e tomada de decisão muito assertiva. Algumas coisas que a gente tem feito no dia a dia, que a gente também não vai estar passando exatamente por isso, senão a gente vai começar a passar muitos segredos. Treinamento, execução no treinamento e executar no treino, sabe? Ou no jogo. Eu acho que essa tomada de decisão tem feito a diferença. Fomos muito felizes assim. Os nossos gols, se vocês pararem para pensar, o que mais nos alegra quando eu falo de maturidade, que nós não ganhamos, por exemplo, uma bola parada que desvia, um gol contra, aquele gol de bate e rebate, né? Foram gols construídos. Os nossos últimos 3 gols aqui contra o Confiança foram todos muito bem construídos. De pé em pé, sem o adversário tocar na bola. Os gols contra o Manaus também, de pé em pé, sem o adversário tocar na bola e finalizando de dentro da pequena área os gols contra o Manaus. Então, assim, eu acho que a tomada de decisão, a convicção de fazer o que está sendo feito no treino. É difícil manter isso por muitos jogos, mas a gente já vem mantendo por alguns jogos e a gente está trabalhando em cima disso, porque vamos encontrar muitos adversários difíceis e tal, mas hoje até aqui foi essa maturidade, essa convicção de fazer as coisas com muita clareza, de fazer o que nós estamos fazendo no treino e fazendo no jogo. Vizinho, Flávio Pará, Rádio Semi Esporte, boa tarde. O Brusque veio de uma sequência agora de 5 jogos, 5 vitórias. Eu queria saber de você como é que você está trabalhando o vestiário para que não haja, né, nenhum já ganhou, tudo mais, para que o Brusque continue com essa sequência de bons resultados. Quando as coisas não andam bem, a gente busca muito esse foco, esse algo a mais, né? Como as coisas andam muito bem, a gente busca manter, né? A gente está trabalhando em cima disso. Eu também tenho essa ansiedade pelo próximo jogo, pelo próximo comportamento, né, voltado para a partida, mas ao mesmo tempo a gente entrando para o 9º, 10º mês de trabalho, a gente também começa a ter uma segurança, uma confiança. Vamos vencer todos os jogos? Não, ninguém ganha todos os jogos. Mas hoje eu já tenho uma confiança que essa equipe ela nunca vai se entregar, que ela sempre vai buscar manter esse nível de competitividade. É uma equipe confiável nesse sentido, né? Com relação aos resultados, vamos ter que esperar o próximo jogo. Uma segurança que eu tenho, uma convicção que eu tenho que esse grupo vai entrar para trabalhar bastante, assim, com muita vontade de vencer. E com relação ao resultado, a gente não consegue controlar. Agora, hoje, eu já acredito muito nesse grupo, que é um grupo extremamente competitivo. O ano todo diz isso, né?
O ano todo diz isso. Nós tivemos um momento de estabilidade, foram 2 derrotas seguidas, mas logo nós recuperamos ao ponto que estamos, né? É isso, isso é óbvio para todo mundo. O trabalho agora é manter. Os treinamentos não mudou nada, né? Quem está à frente também tem que ser muito exemplo com relação a isso. Eu sei onde eu estou inserido, futebol é muito difícil. Em determinados momentos, futebol é ilusão, né? Em 2 semanas muda tudo ao favor e muda tudo contra. Então, nós não chegamos agora nesse ambiente, nós sabemos onde nós estamos, mas nós temos que nos orgulharmos sim, temos que tirar proveito desse bom momento. Porque o momento ruim também é muito ruim estar inserido nele. Isso é um momento de visibilidade para todo mundo do trabalho, né? O Brusque na liderança é uma exposição extremamente positiva. Nós vamos lutar muito para continuar na liderança, porque é uma valorização profissional para todo mundo, para vir como treinador, para os preparadores físicos, preparador do goleiro, para os diretores, para o presidente, para os jogadores. É extremamente importante isso. Então, assim, eu tenho batido em cima dessa tecla que o que nos fez chegar até aqui é o que precisa ser feito para continuar onde nós estamos. Então, nós chegamos com muito sacrifício, com muita luta, com muito jogo difícil, com muitas distâncias percorridas. O calor que nós enfrentamos lá em Manaus e vencer daquela maneira, eu trabalhei ali, é extremamente difícil a adaptação que nós tivemos lá. Você vê que o jogo perde um pouco de intensidade, não é porque nós não queríamos ser intensos, é porque influencia no ambiente do jogo. Então, assim, para vencer do Paysandu como nós vencemos lá foi muito difícil, o Botafogo foi muito difícil. Né? Então, assim, para continuar assim, é continuar fazendo tudo que nós estamos fazendo. Parou de fazer, já somos os resultados dessa maneira. Luizinho, boa tarde, Claudio Santos, da cidade. Luizinho, você sabe pela experiência que você tem que a imprensa ela é responsável por levar, ou tentar pelo menos levar ao torcedor aquilo que acontece nos bastidores, porque nem todos os torcedores podem estar presentes, né, no dia a dia ou tentando saber aquilo que acontece. Por isso a gente é perguntado e passa a pergunta do torcedor para você responder. Na tua concepção, dentro do teu esquema de jogo, daquilo que você montou desde o início da temporada, alguns torcedores e alguns colegas de imprensa meus da Rádio Cidade acham que o titular para sair jogando deveria ser o Diego Tavares. Eu digo que o Cléo Silva trabalha e trabalha muito bem no seu esquema e por isso você o mantém saindo jogando. O porquê que você mantém saindo jogando o Cléo Silva, qual a importância dele no início e a importância, de repente, do Diego Tavares no final ou vice-versa, mas que você explique essa situação para o torcedor que está querendo saber. Boa pergunta. Assim, a sua resposta é uma resposta minha também, você fez uma boa leitura. O Cléo é um jogador que dá consistência, é um jogador que já está bem inserido no contexto, no modelo, mas nós não temos ideia fixa. Eu falo assim, a titularidade ela é momentânea. Né? Para nossa felicidade, quando o Tavares entra no decorrer, entra muito bem e muda o panorama do jogo, mas ele não está só por isso, porque o jogador também quer iniciar. Momentânea, quando o Tavares chega, ele tem uma sequência e Cléo entra no decorrer, eu acho que 2, 3 jogos. Depois o Tavares, a gente passou aquele momento de estabilidade, América e Figueirense, volta contra o Floresta com o Cléo. A gente tem essa sequência. E durante essa sequência o Cléo iniciou 4, o Tavares iniciou 1, as que o Tavares entrou, principalmente as últimas 3, entrou muito bem. Mudou muito o ritmo e a dinâmica do nosso jogo, é uma ótima opção, mas ele não está entrando e nós vamos manter só porque ele muda a dinâmica do jogo. Em algum jogo eu posso usar isso como estratégia, né? De repente um jogo mais que eu preciso de mais consistência, né? Eu estou aqui analisando o tempo todo. Posso fazer por isso também, mas é momentânea. Pode ser para esse jogo, para o outro já não é uma titularidade eterna e permanente. Na chegada do Tavares, ele já teve uma sequência, o Cléo já ficou ausente, se eu não me engano, 2 ou 3 jogos, vocês puxarem pela menor. Ele foi suspenso no jogo contra o Confiança. Tem algumas posições, assim, que nós temos 2 jogadores, assim, bem próximos, assim, até de características. Essa é uma delas. O Cléo fecha mais o setor de meio de campo do que o Tavares, talvez por isso o início de jogo? Falar agora taticamente, talvez o Cléo entregue um pouco mais de consistência, é um jogador que realmente a gente está preenchendo muito por dentro do campo. O Tavares é um jogador que precisa às vezes um pouco de mais espaço, né, para atacar. O Tavares é um jogador de corredor, de atacar as costas do adversário, geralmente no início do jogo aqui, quase que todos os adversários é um pouco mais baixo. Quando o jogo está um pouco mais solto, principalmente quando a gente entra aí, fica muito bom para o Tavares. Poderia iniciar com ele, posso iniciar com ele, posso, assim, a gente não sabe se o São Bernardo vem alto ou se eles vêm baixo, enfim, nós estamos analisando, não defini ainda se o Cléo vai jogar, né? É uma pergunta boa porque nos últimos jogos o Tavares entrou na sequência.
É uma dor de cabeça, porque eu gosto dos dois, já tinha tentado trazer o Tavares no início do trabalho, ele e o Cléo. O Tavares não veio porque tinha uma proposta bem maior do Remo. Deu certo agora, os dois estão ajudando, o melhor de tudo, são extremamente profissionais. O Cléo é extremamente grupo. O Tavares está se mostrando extremamente grupo. Entra com alegria nas pernas de mudar a dinâmica do nosso jogo. E se o Cléo ficar também, tem essa mesma. A única diferença, o Cléo mais jovem também era muito parecido com o Tavares, só que o Cléo um jogador mais tático, com a consciência de entendimento da estratégia muito boa, de marcação. Não que eu vá usar atacante só para marcar, mas o jogo é um todo. A gente faz marcação e pressão alta aqui, né? E o Tavares, quando o jogo está mais solto, parece que ele incomoda mais, se cria mais, ataca mais espaço. Mas não é só por isso, né? Vamos ver o que vem daqui para frente. Tem cartões. Para mim também não é fácil, assim como vocês, mas eu acho que eu expliquei mais ou menos assim os porquês. Luizinho, você tem agora o Alex Juan suspenso, né? E ele sempre foi uma opção, né? Tanto para começar o jogo quanto para entrar, que você consegue mudar bem ali a plataforma, digamos, de jogo. Sem ele, como é que você pretende ter? Que opções você passa a ter, né? Sem essa questão de Bala e Alex mais avançados, como que você imagina as suas opções? O Ayrton é uma posição mais específica, né? O Ayrton faz uma função comigo, ou faz um lateral mais conservador, ou um ala como o Alex. O Ayrton, bem fisicamente, ele está fazendo muito bem isso. O Alex, a gente cria algumas variações, então vai mudar que a gente vai perder essa variação. Por exemplo, o Ayrton tem entrado não necessariamente no lugar do Alex, né? Às vezes a gente tem usado bastante Alex em outras funções, inclusive pode iniciar os dois, como já iniciaram. Aí o Ayrton mais uma posição que a gente já sabe onde ele vai jogar, né? Mais aberta, na amplitude, profundidade, fazendo a de ala. É bom que Ayrton, bem fisicamente, ele está conseguindo também jogar alto, dar assistência, como ele entrou no último jogo lá, né? Ele ficou quase assim, se você juntar os nossos 9 meses de trabalho, Ayrton com as lesões perdeu uns quase 2 meses, né? Juntando tudo. Mas agora ele está novamente no seu melhor momento. Então, assim, outra posição que para mim, só peço, assim, eu só trabalho com muita verdade e eles têm que ser profissional para entender que só pode iniciar um. E o time numa sequência boa, eu sempre falo assim, em time que não se ganha, não se mexe, em time que não se ganha, você mexe. Mas em time que se ganha, você pontualmente uma outra situação para potencializar também é possível. Se tiver que fazer isso, eu vou fazer. Né? Porque tem muitas posições assim que tem muita disputa. Às vezes eu prestigio características, às vezes prestigio uma situação do adversário, porque é muito igual ali. Né? Tem algumas funções que são muito, muito iguais. E é uma dor de cabeça boa, tudo que eu preciso é isso, é ter opções. E jogadores assim, o mais bacana do nosso grupo, eu volto a frisar, é que quem entra com muita gana também de ajudar. Né? Então tem uma disputa muito forte, muito sadia, eles se respeitam muito, não tem ninguém de cara feia, pensando em si mesmo, tá todo mundo pensando no processo, no todo, que não se ganha um jogo só em 70 minutos, os 30 minutos finais é extremamente importante nessa Série C. Quando chega ali os 70, 80, e ainda tem mais 20, mais 7, 8 de acréscimo, é que o bicho está pegando em muitos dos jogos. Nós decidimos os nossos, assim, muitos jogos da gente, né, do meio para a final. Então é importante ter jogadores prontos para entrar e ajudar a fazer a diferença. No início do nosso trabalho aqui no estadual, quando a gente trocava a marcha, o time cresceu muito. A gente começou a ter uma série de problemas de lesões e tal, uma série de ausências. Agora a gente voltou a recuperar alguns jogadores. Por exemplo, o Dejão é um jogador que tem contribuído muito. Às vezes entra pouco tempo, mas nesse pouco tempo tem ajudado a fazer diferença também. Então, assim, é importante a gente mudar e trocar a marcha, e o time crescer, né? Não mudar por mudar. E nos últimos jogos aconteceu isso. Então, é importante ter jogador para iniciar, é importante ter jogador para entrar, e no final das contas, o principal é vencer. Na chegada agora do Pedro Henrique, né, atacante que veio para o Brusque, queria que você falasse um pouco do atleta também, e se vocês ainda estão no aguardo ainda do lateral e de um meia-campista. Lateral, nós temos uma oportunidade, não, nós temos um espaço ali por conta da lesão do Totti, não é nada grave, mas é recorrente, então assim, quando se fecharem as inscrições, a gente não sabe de que forma ele vai realmente se recuperar, né? Então ali tem um espaço, não estamos assim desesperados por isso, mas ali tem um espaço e por precaução existe uma possibilidade de contratar para a gente ter reserva de elenco, como a gente tem do lado esquerdo. Nós estamos com um problema com o Alex, nós temos Ayrton e nós temos Ângelo, que é muito bom jogador, um jovem. Né? Então nós temos sim um espaço para isso. Se tiver uma boa oportunidade ali também, nós vamos preencher esse espaço para ir em uma possível classificação, e se o Totti não retomar o seu melhor nível, a sua melhor forma, a gente tem uma outra opção ali. Né? Então isso é por questões de reserva de elenco. Né? Com relação ao Pedro Henrique, é um jovem,
que se destaca no Nordeste, no Itabaiana. Ele fez 11 gols o ano passado, se eu não me engano. Esse ano fez 8 gols, um jogador de 24 anos, né, com uma biotipia muito interessante, um perfil físico de um jogador bastante competitivo, um jogador agressivo ali na frente. Obviamente um jogador que vai ter sua primeira experiência no sul do país, mas o futebol, o linguajar dele é igual em todos os lugares. É um jogador que a gente acredita que pode agregar valor. Foi indicação sua? A gente tem trabalhado assim no Brusque. Os jogadores chegam, a gente senta à mesa e discute. Eu, por ter trabalhado lá, já o conhecia, né, mas não tinha se parado para analisar tanto com cuidado, só de ouvir falar, de ter jogado contra. E esse atleta veio, obviamente, que a gente deu um parecer positivo, junto com o André, com o Carlão, né, o presidente fica ali na observação. Não despertou através da gente, mas chegou até a gente, e aí sim nós conhecemos, não, aqui realmente é um bom valor, um jogador em potencial, um jogador com características que o Brusque geralmente acerta, né? Nós temos 2-9, ele vem para ser uma opção de 9 também, para também ter uma reserva de elenco como segurança para em uma possível classificação ter um problema com outra ausência, a gente ter um outro ali pronto. E o que pesou a favor do Pedro Henrique é a possibilidade de jogar pelos lados e de segundo atacante. Ali na frente ele já fez de tudo um pouco e faz assim com naturalidade. No Sergipe ele vinha jogando mais de 9, mas ele também joga pelos lados e inicia no Itabaiana como segundo atacante. Tanto que no treino hoje fiz ele e Olávio ali. Então, assim, é um garoto que a gente espera que possa contribuir. Estava jogando um time que tem representatividade, é um time de capital, um time de torcida, então teve um bom pré-requisito para chegar até aqui e poder nos ajudar. Um jogador que a gente acredita que tem feito gols, né? Tá com gols na carreira, um jogador jovem e com lastro. Assim, nós temos jogadores experientes, o suficiente no Brusque. A gente precisa de um jogador com sede, com vontade, com gana. E às vezes se falte um pouquinho alguma coisa, uma questão técnica, uma questão tática, a gente vai ajustando, mas não falte vontade de vencer, espírito de luta, de ser agressivo, de correr atrás, que a gente esteja na expectativa de levantar o bico do avião. Né? Nós já temos jogadores com uma idade elevada, mas que estão, por exemplo, você pega um Ala, você pega um Rodolfo, você pega um Nogueira, você vê jogadores com idade, mas que estão mantendo, que briga pelo clube, que ainda entrega muito, né? E aí nós estamos tentando trazer jogadores, que esses nós já temos aqui, né? Pra gente ter um elenco saudável, com vigor, com força, com intensidade para fazer essa mescla. O nosso 11 tem uma idade de 30 para cima, se você colocar Ayrton, né? Aí você tem Olavo Queiroz, são 30, Cléo Tavares, 30. Então a gente também está tendo cuidado com essa mescla em jogadores jovens que venham com muita força física. Bruzinho, você veio para Santa Catarina, para Brusque, para o Brusque, sem praticamente ter conhecimento de nada aqui do Sul, em termos de trabalho, mas, óbvio, conhecimento da maneira com que se pratica o futebol. Você deve ter te programado aí para a carreira aqui no Brusque. O que nesse período, chegando aí a quase 8 meses de trabalho, 8 meses, o que você analisa daquilo que você conseguiu fazer e se tem algo que você gostaria de ter feito ou alcançado e ainda não conseguiu? Bom, tudo que foi projetado foi alcançado com relação ao resultado. Primeiro, ser campeão da Recopa. Segundo, chegar à final do Catarinense e, obviamente, buscar ser campeão. Né? Faltou ser campeão, mas chegar à final do Catarinense, classificar para a Copa, garantir o calendário do outro ano. Copa do Brasil era passar de 1, 2 e aí depois era o que ia acontecer. Né? Uma, você já garantiu uma questão financeira para o clube, é meio que uma realidade, com os pés no chão, nós íamos tentar fazer a diferença. E classificar na Série C, nós estamos próximos, né? Classificando, disputar uma possibilidade de acesso, né? Então, assim, a gente tudo que a gente projetou, assim, a coisa mais pragmática, mais real, nós conseguimos, e o que era fazer a diferença, ser campeão novamente, né? E muito na Copa do Brasil, algumas situações ficaram para trás, mas acho que a gente fez um estadual bom, o Brusque novamente competitivo, né? Cravou ali, que é um time forte no estado de Santa Catarina. E um resgate também, né, de um time que terminou bem para baixo, com uma sequência de 17 jogos, assim, com uma média baixíssima de resultado, bem para baixo mesmo. A gente tem uma vitória em 17 jogos, uma média muito baixa por aí, né, me fugiu agora a memória. Cláudio, o que está acontecendo até agora no Brusque, assim, eu fico muito feliz porque foi tudo planejado. Eu tive tempo para pensar na vinda, que estava naquela pausa, conversei muito com a diretoria. Nós montamos um elenco e nós só queríamos, quando terminasse o estadual, mexer 2, 3, trazer 2, 3, 4. Se isso aconteceu foi porque esse time deu resultado no primeiro semestre, né? Saiu o João Pedro, né? Agora o Pedoca, um jovem, está saindo para ter uma oportunidade para ter mais minutagem.
nós trouxemos pontualmente o Tavares, o Mate, chegou agora o Pedro. Então, assim, tudo está acontecendo conforme nós planejamos. Nós estamos vencendo com o trabalho, com o grupo, né, com simplicidade, com regularidade, não é com, né, com pompa, com glamour, é com o trabalho. Que nós projetamos, ó, vamos montar um elenco assim, assim, assado, equilibrado, 2 jogadores de posições, um elenco bem reduzido. Para isso a gente precisa ter uma remuneração para ter 2 jogadores de posição e a gente está conseguindo fazer com que, por exemplo, inclusive um trabalho que nós estamos conseguindo fazer é de recuperação de jogador, às vezes um oscilou, a gente está recuperando, o jogador volta, a gente assim, foi mal, o jogador foi dispensado, não, ele teve um período ali mais ausente, mas a gente recuperou e voltou de novo para o ringue, isso é muito bom para o treinador, você recuperar jogador dentro do processo, né, a gente não marcar jogador, esse cara foi mal agora, nunca mais esse jogador vai seguir, né, a gente está tendo essa oportunidade de tentar recuperar alguns jogadores, tudo que foi planejado, assim, eu estou extremamente feliz até agora porque eu vim para um projeto e tudo que a gente colocou ali no papel está acontecendo com muito trabalho, com muita dedicação. Eu me recordo assim de noites e noites conversando com o André, pensando nessa montagem minuciosa e todo mundo que a gente trouxe está contribuindo. Força do elenco, força do grupo, você vê que tem muitos clubes aí de camisa com muita torcida, com muito glamour, com muito investimento, com folha alta. A gente, assim, exatamente como a gente iniciou, a gente continua. Eu acho que na Série C, talvez quem menos mexeu assim no elenco, talvez tenha sido o Brusque. Então, assim, isso é bacana, porque mostra trabalho, né? Trabalho, repetição, uma metodologia bem implantada, uma coerência. Em algum momento ali, perdemos 2 jogos, gera uma ansiedade muito grande, normal, faz parte, mas assim, internamente, tudo numa rotina, tá tudo no automático. Eu acho assim, que é pouco tempo de trabalho para automatizar algumas coisas que nós automatizamos. Assim. Os jogadores entenderam muito do nosso propósito, da nossa metodologia. E hoje no Brusque as coisas assim, acontecem bem no automático. Eu chego antes do treino, a gente é bem objetivo, o treino vai ser isso, isso e isso, fazemos a oração e vamos para o treino. Aí temos as pré-eleções, temos as análises do adversário, é tudo automático. Nossos treinos são todos pela manhã, não sai nem programação. Eles já sabem que horas são os treinamentos, é tudo no automático, existe uma rotina, existe uma metodologia de trabalho automática hoje no Brusque. É tanto que quando chega um garoto novo hoje, eu falo, aqui é assim, assim, assado, que você se adapte a essa nossa metodologia. Esse grupo é extremamente comprometido, profissional, fechado. Não ninguém se adapta lá. Agora ele vai ter que chegar e vai ter que se adaptar à nossa forma de trabalho. É o que mais me deixa feliz, é isso, é automatizar o nosso dia a dia e os nossos jogos. Luizinho, você fala desses objetivos alcançados, de como vai bem esse andamento do seu trabalho, né? Mas acredito que até com mais dificuldade, talvez, do que o previsto por você na questão, talvez, financeira, porque quando você foi anunciado, não havia sido ainda anunciada a não renovação do patrocinador master anterior. E o Brusque parte para um primeiro semestre de muita dificuldade financeira, né? Que começa com algumas receitas novas por agora. E eu gostaria de saber de você como que está essa situação, né, para manter esse desafio de manter esse ambiente, essa rotina, esses resultados, ao mesmo tempo em que a situação financeira ainda é, digamos, precária, com desafios também no futuro, né? Em 2024 existe toda uma questão até por estádio já para o começo da temporada. Quando eu acerto com o Brusque tinha ainda esse patrocinador master, né? E aí depois ele até me pergunta, caramba, mas será que o Brusque vai conseguir ter a mesma força? E aí, será que eu ainda vou assim? Então, assim, a diretoria passou muita segurança que eu se reinventar, que ia continuar no meu processo. Existia expectativa de retorno e tal, tudo isso não aconteceu. E durante esse período, quando a gente inicia, né, sem problemas, pelo menos para a gente financeiro, o problema é eles encontrarem esses valores para repassar para a gente, que a gente sabe que tem muitas dificuldades, a gente consegue implantar um método de trabalho e aí tem uma aceitação muito grande dos jogadores no sentido com relação à disciplina. Então, assim, a gente foca no treino, foca no trabalho e desfoca nos acontecimentos fora. A diretoria tem passado para a gente, para que a gente acredite que eles não vão medir esforço para conseguir arcar com o que foi prometido. Graças a Deus, esse grupo, de maneira humilde e unida, a gente está conseguindo ser competitivo. Obviamente que assim, as condições para daqui a pouco, em um momento pontual, eu não digo para trocar, mas para quantificar um pouco mais e qualificar, contratações pontuais, a gente precisou ser um pouco mais, né, ficar um pouco mais, como é que eu digo, tentar investir mais no que a gente tem, né, isso é o lado bom também, que esses jogadores estão dando uma resposta. Por outro lado também, não só por isso, a dificuldade do mercado, né, porque eles nunca mediram esforço da gente tentar ir buscar, mas talvez se tivesse como anos anteriores, né, quem sabe poderia facilitar uma coisa ou outra, mas assim, não reclamo de forma alguma disso, porque
Em muitas outras que nós tentamos fazer uma investida não deu certo, não pela falta de dinheiro, mas sim ou pela falta de interesse, ou pela dificuldade, ou pela disputa de mercado. Por outro lado, eu como treinador, se eu pudesse escolher, era vencer com esse grupo, né? Assim, um grupo fechado, um grupo que se supera, um grupo... E assim está acontecendo, né? O que nós precisamos hoje é quantificar em algumas posições. E aí, para isso também precisa que o dinheiro ajude a resolver. Mas com trabalho, com tranquilidade, as coisas estão acontecendo. No Brusque, quando as pessoas fazem as coisas corretas, eu falo assim, do jeito que quem faz aqui, paga aqui, quem implanta aqui com honestidade, com trabalho, com verdade, colhe aqui também. E aí, quando menos espera, tem se apresentado algumas verbas que vai ajudar o clube a quitar o ano, que não é barato, nossa folha, né? Tá aparecendo aí algumas verbas que o clube não contava no início do ano e que vai passar uma tranquilidade para a diretoria, que a diretoria possa arcar, né, tudo que se comprometeu na temporada, né, como a Liga, a Copa do Brasil, os jogadores que o clube negocia. O Brusque é um clube que atrai coisa boa. Queira Deus que a gente consiga contribuir com essa energia positiva e concluir o ano com o principal objetivo da temporada. Luizinho, eu queria que tu fizesse uma análise do momento atual do Brusque até então e o teu adversário, esse São Bernardo aí que você vai enfrentar na próxima segunda-feira. Outrora era o primeiro colocado, disparado, ganhando de todo mundo, e hoje vive o inverso, né? Acabou descendo bastante, hoje ocupa a 8ª posição e o Brusque agora é o primeiro colocado. Com relação ao trabalho, eu já contextualizei muita coisa, assim, talvez eu deixei de falar assim, a gente chega num momento de maturidade e resultado também, porque assim, a gente sempre vem trabalhando, é bom você crescer assim, a médio e longo, né, porque às vezes vai perdendo as forças, a gente está crescendo, passando do meio da temporada e chegando próximo da parte final da primeira etapa do Campeonato Brasileiro, então isso é muito bom, né, e agora o desafio de continuar, já respondendo novamente a pergunta que tu fizeste. Mas é bom chegar crescendo quem inicia forte e caindo e perdendo as forças, né? E aumentando as desconfianças. O São Bernardo inicia muito bem. Nos últimos 8 jogos eles empatam 6 e perdem 2. Nos nossos últimos 8 jogos nós ganhamos 6. Né? Então isso é um número muito alto de vitórias. Mas assim, observando friamente, analisando, o São Bernardo, ele vem performando em muitos desses empates. E se futebol fosse esporte e merecimento, por chances criadas, eles poderiam ter mais vitórias. Em vários jogos o São Bernardo assim, tem tido a infelicidade de não ser eficaz, de não concluir algumas jogadas criadas. Ao meu entendimento, segue sendo uma das equipes com a bola no pé com mais variações, com mais futebol vistoso, com mais um time que não é um time quadrado, com ideia fixa, é um time com muita mobilidade, é um time que com a bola no pé procura fazer o que a gente faz, é um time que realiza uma saída de 3-1-3, 2-5, um 3-1-6, assim, com muita qualidade, dá muita largura no campo, com jogadores que rodam muito dentro do campo, com muita qualidade. No início do campeonato já era o time que me chamava mais atenção com a bola no pé. Continua chamando, porém, nessas últimas partidas, realmente eles não conseguiram concluir a gol as chances criadas, né? Tem dificuldade de vencer as partidas, desde o jogo do Figueirense, que eles venceram por 1-0, depois eles não venceram mais, mas muitos desses empates aí eles jogaram muito bem, né? Não conseguiram resultado. Então, assim, eu espero um jogo extremamente difícil. É um time muito bem treinado, um time muito cheio de ideias. Eles perderam 2 jogadores-chave assim, na ideia do jogo deles, que eu não sei se isso aumentou a dificuldade, que é o Vaz, zagueiro, que era um construtor, pelo lado esquerdo, e o Léo Jabá, um atacante de muito valor, não vou nem falar o que eles perderam no campeonato estadual. Isso assim, dos jogadores que agregava muito valor técnico da equipe, esses 2. Tiveram problema com 2 zagueiros também, que montava a trinca ali junto com o Salustiano e o Vaz. Mas assim, continuo achando um time muito forte. Agora, realmente, os resultados assim, deram uma sumida, né, com relação às vitórias dele, mas não espero facilidade. Está sendo um jogo bom de estudar. De todos os times que tem da Série C com a bola no pé, é um dos times que eu vejo que tem mais variações, mais ideia de jogo, assim, vai ser um jogo bem bacana, um jogo que assim, que me estimula muito, assim, vencer adversário bom, adversário que propõe jogo, que faz um jogo ofensivo. Acho que vai ser um jogo bom de se ver aqui no Augusto Baia, se eles não mudarem as características, as 2 equipes que vão tentar jogar o tempo todo. Se assim continuarem. Obrigado, professor Luizinho. Obrigado aos colegas. Próximo treinamento do Brusque na manhã deste sábado.